Claro, como vice-prefeito, eu tenho uma forma de pensar, o prefeito tem outra forma. Mas se eu fosse prefeito, obviamente que tem temas que eu trataria diferente do que está sendo tratado. Se eu fosse prefeito, alguns temas eu pensaria diferente. Transporte coletivo, que é um problema importante da cidade, que atende aos estudantes da universidade, aos estudantes de toda a cidade, ao empreendedor, aos trabalhadores. Esse é um tema que nós temos que enfrentar. O primeiro ponto era contratar uma auditoria para verificar completamente a questão do contrato, que tem mais de 30 anos, foi uma cessão onerosa, os modais de transportes mudaram e, claro, que hoje a realidade é outra. Antes só tínhamos 2 modais de transporte rodoviário urbano e táxi. Hoje nós temos aplicativos, nós temos uma série de outros modais que requer do poder público análise sistemática do sistema de transporte público da cidade para melhor atender ao nosso povo. Olha, nós temos que pensar a cidade na sua inteira dimensão. Nós temos problemas crônicos que precisam ser resolvidos, a cidade crescendo, o trânsito se afunilando e, portanto, é preciso pensar o que fazer. Anel rodoviário é importante para desafogar o trânsito, pensar o sul e o norte, quais são os destinos que nós vamos dar a essa questão do transporte e o afunilamento que ele faz, gerando engarrafamentos. Trânsito matando pessoas aqui, precisamos ter elevados na cidade, precisamos ter uma série de medidas que possam impactar positivamente a diminuição dessa velocidade na cidade. E temos que pensar o transporte alternativo. Por exemplo, a mobilidade não pode viver sem a ideia de ter um transporte alternativo para a população. Transporte alternativo que possa subir os morros. Se eu fosse prefeito, a população da cidade desassistida, já que os ônibus não sobem, tem que ter uma regulamentação no sistema alternativo de transporte, como em outras cidades. O mototáxi, há de haver uma regulamentação. O que não pode é ter transporte da forma que está, sem o governo municipal ser o responsável pela organização do sistema de transporte da cidade. Organizar para servir ao povo. Claro, pensar desenvolvimento urbano, como manda a lei, e você tem uma exigência legal que chama-se Conselho das Cidades, que o nosso plano diretor precisa ser revisado a cada decênio. O plano de Ilhéus está há mais de 10 anos sem revisar. O plano diretor é um instrumento de planejamento urbano, em que a gente possa pensar a cidade não apenas no presente, mas para o futuro. Ilhéus tem matrizes econômicas importantes. É preciso pensar a dimensão e sincronia dessas matrizes econômicas. O turismo é a matriz econômica primacial da cidade. Precisamos ter um plano diretor de turismo da cidade, com um calendário que atenda aos interesses do trade e da cidade. Não é possível a gente não ter em Ilhéus um turismo étnico, e a população do mundo inteiro busca isso, turismo histórico, turismo ambiental, turismo de negócios. Um centro, por exemplo, da cultura afro-indígena na cidade, nós não temos. Um centro gastronômico, pensar isso na matriz econômica, que é importante. Pensar Ilhéus na sua economia, por exemplo, de manufaturados, no distrito industrial. Pensar a matriz econômica, tecnológica da cidade para construir uma relação de apropriação de valores a esses produtos, que não seja apenas montagem, mas desenvolvimento de software, por exemplo, na cidade. Nós temos que pensar o novo Porto Sul da cidade. Porto Sul da cidade é um instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico. E eu chamo a chegada do porto como a terceira fase de desenvolvimento da cidade. Para isso, é preciso atuar para que essas matrizes econômicas tão importantes, elas estejam atuando para diminuir pobreza, gerar emprego, melhorar o ambiente de negócios, para que a cidade possa crescer. E para isso, é também necessário preparar a nossa gente. Se fosse prefeito, já estaria trabalhando para poder formar a mão de obra necessária para os grandes negócios que virão para a cidade de Ilhéus. Mas Ilhéus é uma cidade culturalmente conhecida em todo o mundo. Óbvio que o patrimônio histórico-cultural da nossa cidade é um dos mais importantes. E a nossa gente, com a sua criatividade, com a sua capacidade de enxergar a vida, transforma a cultura em algo belo, em algo que toca o ser humano. Se eu fosse prefeito,
recuperar o patrimônio histórico da cidade, definir orçamento para as artes na cidade de Ilhéus, você ter condição de incentivar o Fundo Municipal de Cultura para financiar as diversas atividades populares da cidade, que vai desde uma manifestação de hip hop até a dança. Essas manifestações culturais é a soma da nossa gente. Essas manifestações culturais é a soma do nosso povo, é a alma do ilhéense. Por isso, a cultura, eu me arrepio, não posso deixar de considerar como elemento vital ao turismo, à vida, à alegria, à dignidade, mas também à afirmação da nossa identidade. Por isso, Ilhéus, se eu fosse prefeito, por certo, este patrimônio e esta agenda seria a base da sustentação de uma economia criativa e da capacidade criativa do nosso povo. Olha, eu sou filho de um lavrador e de uma dona de casa. Busquei na educação superar todas as dificuldades, como aliás é a marca do nosso povo. A educação me permitiu chegar a um lugar, de ser vereador na minha querida cidade de Ilhéus, de ser deputado federal, suplente de senador e hoje vice-prefeito, com muita alegria, com muito orgulho da minha cidade. Penso que Ilhéus terá grandes oportunidades e eu quero valorizar as conquistas do presente, mas apostar inovadoramente na construção de uma cidade inteligente. E por isso, temos a esperança, como os ilhéenses, de que a cidade continue bela, crescendo, mas acima de tudo, boa para a nossa gente.